Bom dia a todos. Hoje eu vou estar resolvendo essa questão que envolve diversos conceitos da gramática. Vamos ao enunciado. Marque a alternativa integralmente correta, ou seja, ele quer a alternativa que esteja correta em regência, concordância, tem que analisar todos os fatores nessa questão. Na letra A, o artigo 10º está incorreto. Além disso, preciso de ver o seu diploma. Primeiro ponto, o que está errado nessa alternativa? Está errado é o emprego desse 10º após artigo. Mas por quê? Quando eu falo de artigos, decretos e portarias, tem uma especificidade em relação ao uso do numeral. Quando o numeral está posposto a artigos, decretos e portarias, você utiliza o ordinal até o nono. Depois disso, o cardinal. No caso, seria artigo 10. O artigo 10 está incorreto, e não o artigo 10º. Caso fosse 9, 8, seria o artigo 9º, o artigo 8º. Então, o erro consiste nisso. Quando houver artigos, decretos e portarias, você tem que empregar ordinal até o nono e depois cardinal. Caso ele estivesse anteposto, no caso, primeiro artigo, segundo artigo, você sempre emprega o ordinal. Número na frente, ordinal sempre. Número posposto, você emprega o ordinal até o 9. Depois disso, você emprega o cardinal. Artigo 11, artigo 12. Então, essa alternativa está incorreta. Há um outro ponto interessante a ser abordado, que é do verbo precisar. Aí eu tenho, preciso de ver o seu diploma. Isso está correto? Sim, está correto. O verbo precisar, como se sabe, ele é transitivo indireto. Ele exige um complemento preposicionado, e essa preposição é a preposição de, precisar de algo, precisar de alguém. Quando eu tenho um verbo no infinitivo posposto, eu posso utilizar ou não a preposição. Então, preciso de ver ou preciso ver, as duas construções estão corretas. Lembrando que, se o complemento for um substantivo ou pronome, eu não posso omitir essa preposição. Se fosse você, eu tenho que falar preciso de você. Se fosse um substantivo próprio, preciso de Maria, eu não posso omitir essa preposição. Eu só posso omitir quando se tratar de um verbo no infinitivo. Então, essa construção está incorreta, mas a alternativa ainda assim está incorreta devido a esse emprego do 10º. Vamos à letra B. Vimos, por meio deste e-mail, solicitar o ressarcimento dos valores referentes à fatura de julho. Primeira coisa, eu olhei se vimos. Esse vimos está correto? Está sim. Por quê? Vimos é uma forma verbal do verbo vir. O verbo vir, quando você o conjuga no presente do indicativo, é eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Esse vimos tem o sentido de encaminhar. Encaminhamos por meio deste meio, ou seja, eu estou fazendo uma coisa no momento da fala. Então, a construção está correta em relação a esse verbo. Tem que se atentar também que vimos também é uma forma verbal do verbo ver. Quando eu conjugo o verbo ver no pretérito perfeito do indicativo, eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos. Só que aí o sentido é diferente. Ver e vir são verbos diferentes. Eu posso dizer, por exemplo, nós vimos o João no botequim. Aí é o sentido de ver. Agora, nesse caso que foi empregado, o sentido de vir, de encaminhar o documento. Nesse caso está correto. Só que nessa alternativa há um erro. Eu tenho depois o ressarcimento dos valores referentes à fatura de julho. Esse referente é um adjetivo. E é um adjetivo que exige, por regência nominal, a preposição a. O que é referente a algo ou a alguém. Então, esse a que antepõe fatura deveria estar craseado, porque eu tenho a preposição a, que é exigida pelo referente, e esse substantivo fatura, ele admite o artigo, então deveria ser referentes à fatura, com acento grave indicador de crase. Então, essa alternativa está incorreta. Vamos à letra C. O ato heróico do intimerato herói não agradou o rei. Primeiro ponto, eu tenho esse heróico. Com a reforma de 2009, tem um ponto importante a ser comentado. As palavras paroxítonas com ditongos ei e oi não são mais acentuadas. Se eu separar silabicamente heróico, como fica? Heróico. Tem uma paroxítona com esse oi, não é mais acentuada. Assim como ideia, jiboia, essas palavras não são mais acentuadas.
Porém, as palavras oxítonas que terminam em "oi" são acentuadas. Herói, o acento permanece. Só lembrar, paroxítonas com ditongos e "oi" não são mais acentuadas. Se forem oxítonas, não há problema nenhum, tanto que herói está corretamente acentuado. Agora eu tenho uma palavra que é um pouco complexa, intimerato. Essa palavra, na verdade, está escrita incorreta, ela não existe. Existem duas palavras que são muito similares, elas são parônimas, palavras parecidas na grafia e diferentes no significado. Eu tenho inte com merato e eu tenho intimorato. São duas palavras com acepções distintas. Quando eu falo intimorato, o que eu estou dizendo? Que é uma pessoa corajosa. Pelo contexto, eu empregaria isso. Intimorato, que seria o quê? Uma pessoa que é corajosa, uma pessoa que detém coragem. E eu tenho também o intemerato, né? Intemerato com significa uma pessoa pura, uma pessoa nobre, uma pessoa que tem um bom coração. Então, tem que tomar cuidado com esses dois termos. Eles são parônimos. Por quê? Porque eles têm a grafia e a pronúncia similares, só que o significado é distinto. O erro nessa alternativa é esse. Só que na letra C há um outro erro também. Há um erro relativo à regência. Eu tenho o verbo agradar. O verbo agradar, ele tem dois sentidos base. Quais são os sentidos? Eu tenho agradar no sentido de fazer carinhos. Eu agradei o gato. Eu fiz carinhos no gato. E eu tenho o sentido de satisfazer, de causar agrado a alguém, que é justamente o que ocorre. E aí tá, não agradou o rei, quando deveria ser não agradou ao rei, porque o sentido é de satisfazer o rei. Não é simplesmente de fazer carinhos no rei, é no sentido de agradar, de satisfazer o rei. Então, nesse caso, ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, na letra C eu tenho dois erros. Seria intimorato e agradou ao rei. Beleza? Na letra D. A letra D está corretíssima. O que eu tenho para comentar da letra D? Eu tenho paupérrimo. O que é paupérrimo? Paupérrimo é uma pessoa muito pobre. Quando você estuda o grau dos adjetivos no português, eu tenho o grau chamado superlativo absoluto sintético. E ele tem duas formas. Ele tem uma forma comum, que geralmente termina em íssimo, no caso de pobre, pobríssimo, e tem uma forma erudita, que é uma forma que é derivada, que é justamente o que ocorre. Paupérrimo. Paupérrimo está corretíssimo. Não há erro nenhum quanto a isso. Aí eu tenho o verbo implicar. O verbo implicar, ele tem muitas acepções. Ele tem 3 acepções que mais aparecem. Eu tenho implicar no sentido de acarretar, é transitivo direto, sem erro. Eu tenho implicar no sentido de eu ter inimizade ou ter antipatia com alguém. Nesse caso, ele exige a preposição com. E eu tenho implicar em 2 construções que ele exige a preposição em. Eu tenho essa que está explícita, que é o quê? Implicou-se em atos ilícitos, envolveu-se em atos ilícitos. Aí está correto. Eu posso construir também ele com 2 complementos. Implicou o advogado no crime. O que significa? Envolveu o advogado no crime. Ou seja, se ele for pronominal, estiver seguido de um pronome oblíquo, ele pode ser transitivo indireto, no sentido de envolver-se. E ele pode ser bitransitivo, nesse mesmo sentido, tendo 2 objetos. Um direto e outro indireto. Então, não há erro nenhum na letra D. Construção corretíssima. Na letra E. Devo obediência a meu senhor, porém não obedeço à senhora. Aí eu tenho obediência. Quem deve obediência a alguém, correto? Então, a preposição aí foi corretamente empregada. Eu estou tratando de um substantivo, então aí é regência nominal, não é regência verbal. Porém, depois eu tenho. Porém, não obedeço à senhora. Agora eu tenho um verbo. Tem a questão da regência nominal e da regência verbal. Um ponto interessante é notar que quando eu tenho termos cognatos, a regência é a mesma. Obediência a alguém, obedeço a alguém. Então, quando vier uma questão que aborde esses temas, você pode fazer uma associação com o verbo ou com o nome para saber a regência. Na letra E há um erro. Por quê? Quem obedece não obedece a alguém, aí eu tenho senhora. Senhora é um pronome. E é um pronome que admite artigo definido feminino. Eu obedeço ao senhor, obedeço à senhora. Quando eu faço essa substituição de a por ao
e fica correto, significa o quê? Que o termo ele admite o artigo e tem a preposição. Como eu coloco no masculino e o ao ocorre, no feminino a crase deve ocorrer. Então o certo seria não obedeço à senhora com acento grave, indicador de crase. Então, essa alternativa está incorreta. Gabarito, então, letra D. A questão é muito boa, ela aborda vários conceitos. Caso tenham gostado do vídeo, inscrevam-se no canal e obrigado a todos.